piores derrotas que eu já enfrentei na vida sempre vieram por meio de enganação. Enganação. Nunca vieram de formas claras, né? Como, por exemplo, um inimigo que se declara seu inimigo, né? Ou alguma pessoa que diz que não gosta de você. Ou algum aviso prévio, né? Que você vai se dar mal em determinada circunstância, em determinado contexto. Enfim, eu nunca realmente me dei mal quando eu soube claramente quem eram os meus inimigos. É muito interessante isso aí. Mas, em contrapartida, todas as vezes que eu relaxei, que eu confiei, que eu baixei a guarda, aí sim foram as vezes em que eu tive grandes derrotas na vida, né? Todas as vezes que eu baixei a guarda, que eu fiquei à mercê, né, de confiar, foram as vezes que eu tive as maiores derrotas. Tem um episódio no South Park, que é um desenho muito não indicado, né? Se vocês me entendem. Quem já assistiu sabe. Não é um desenho indicado para crianças, apesar que é feito. Né, os personagens são crianças, né? E tem todo um enredo, né, de criança, uma coisa infantil, mas não tem nada a ver com criança ali, né? Muito pelo contrário. E tem episódios que são até proibidos, né? De passarem aqui no Brasil. Mas tem um episódio em específico, né? Que os personagens falam sobre a luta entre o Capiroto versus Jesus, né? E os dois personagens vão dialogando, né? Vão acertando a luta, né? E em um momento desse eles vão se pesar, né? Eles vão lá para ver o peso de cada um, né? Antes de fazer a pesagem, né? Todos os outros personagens, as crianças, né? O pessoal do bar, todo mundo apostou em Jesus, que Jesus ganharia, né? O, a luta. Mas depois que Jesus e o capiroto se pesaram lá na balança, né? O capiroto deu quase, né, deu mais de 150 quilos, enquanto Jesus deu 57 quilos, alguma coisa assim, poucos quilos, né? Então o pessoal viu, poxa, né, o capiroto tem quase 100 quilos a mais que Jesus, então provavelmente ele vai ganhar. Então todo mundo percebeu que era melhor apostar no capiroto, aí todo mundo apostou no capiroto, né? Fizeram a aposta no capiroto. E aí veio o X da questão. O X da questão, né? O capiroto percebeu que todo mundo estava apostando nele e que de fato ele era maior, bem maior e mais pesado, né? Foi então que aconteceu o X da questão aí desse episódio. E que se você quiser ir assistir, aproveite e assista. Eu não vou contar o final, né? Vou dar um tempinho aqui para você pausar o vídeo. O South Park tem disponível, como é um desenho antigo, né? Agora é antigo, né? Tem disponível por aí. Você vai achar facilmente aí dando um Google. Então pause o vídeo, vá dar um Google lá, veja esse episódio, veja o final para você não perder a graça, né? Porque se eu contar o final aqui é o tal do spoiler, né? Se eu contar o spoiler aqui, você perde a graça. Mas aí contando de 1 até 3, 1, 2, 3, você deu pause, você já assistiu, você já voltou. Então vamos seguir aqui. E aí acontece a luta, né? Quando acontece a luta, algo interessante acontece no final da luta, né? Jesus venceu a luta. é. E aí o que acontece? Todo mundo ficou abismado, porque tudo indicava que o capiroto lá venceria a luta, né? Mas Jesus venceu a luta. E ninguém entendeu nada, né? Porque o cara lá era maior, era mais forte e tal, e tal, e tal. E ninguém entendeu nada. Foi então que entrevistaram lá o capiroto, né? Aí o cara, é o seguinte, você é maior, você é mais pesado, você é mais forte e você perdeu a luta. Foi então que o capiroto deu a jogada, né?
mandou a pílula. É o seguinte: eu vivo de mentiras e de enganação. É claro que eu poderia vencer, mas eu não quis vencer, porque todos vocês apostaram. E eu quero, na verdade, é o dinheiro da aposta. Eu apostei em Jesus. Veja que coisa, né? O capiroto falou que apostou. Chega a ser engraçado, pô. Eu apostei em Jesus, apenas eu apostei em Jesus. Todos vocês apostaram contra Jesus. E por isso apenas eu ganhei o dinheiro, né? Sendo que eu que estava na luta, né? Então, você vê, né, que a enganação, né? Você vê como a mentira, a enganação, ela sempre pega todo mundo de surpresa, né? É uma coisa que, por isso que é mentira, por isso que é enganação, né? A falsidade, etc. Né? Porque pega as pessoas de guarda baixa, né? As pessoas ficam de guarda baixa. As pessoas confiam nos próprios olhos, né? Confiam nas aparências, confiam em tudo isso, né? Nessas circunstâncias aí. E acabam ficando de guarda baixa e depositam toda uma confiança, né? Até que levam uma pernada, levam um chute, né? E vivem reclamando, né, nas redes sociais, vivem reclamando. As maiores frustrações das pessoas, né, se você for conversar com as pessoas, é sempre por causa de traições, por causa de falsidade, né, por causa desse tipo de coisa aí, de mentiras e etc. Mas que se a pessoa entender como é que funciona o jogo, né, se a pessoa entender que, na verdade, ela participa de um jogo, as pessoas participam de um aglomerado de jogos, né, onde esse jogo, quem ganha e, na verdade, quem perde, né, o jogo quem perde é quem confia mais. No jogo é sempre assim. Quem mais confia, quem mais se entrega, quem mais tem a certeza, né, a certeza absoluta, é quem mais perde, é quem mais sofre, né, quem mais se lasca na vida, na verdade, também, né? Já quem tem um pezinho atrás, quem observa, né, quem não se entrega demais e por aí vai, dificilmente acaba sendo surpreendido, né? Dificilmente tem surpresas na vida, né? E se a pessoa, né, se o ser humano, ele entendesse isso, né? Os mais jovens não entendem isso aí, né? Os mais jovens são sempre os que mais se entregam aí, né? As amizades, né? As confianças da vida e etc. Né? Mas depois de uma idade, depois de certa experiência, né? Alguns deles eles acordam, né? Mas se as pessoas elas entendessem que o problema está na confiança, o problema está na confiança. E infelizmente não se constrói uma boa relação se não houver confiança. Então quem sempre está desconfiado não vai ter boas relações. É interessante isso. Se você confiar, se você utilizar da confiança, você vai ter relações aí com as pessoas. Mas se você vai confiar, você vai ter as relações com as pessoas, mas você vai correr um grande risco de ser enganado. Você vai correr um grande risco de levar uma pernada, uma rasteirada. E em contrapartida, né, se você não tiver confiança, né, você não vai ter relações com pessoas. É simplesmente isso aí. Vai ser sempre superficial. Você vai sempre optar pela solidão. Você está sozinho. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Então, se você optar em não confiar, o seu destino é a solidão. É viver sozinho. Porque você sabe que se você confiar, você vai correr o risco de se magoar, vai correr o risco de sofrer, vai correr o risco de perder suas coisas, vai correr o risco de ser humilhado, vai correr o risco, enfim, vai correr vários riscos aí, né? Por causa da confiança. E o cara, ele sempre se lasca, se arrebenta por causa da confiança. É um paradoxo. É um paradoxo. Né? E se você não tiver confiança, você não tem relações. Como é que você vai entrar numa relação se você não tem confiança? Né?
tá ali em negócios, por exemplo, né? Você vai sempre ficar pensando, poxa, será que esse cara tá fazendo certo mesmo? Será que ele não tá em conversas com o nosso adversário? Será que ele tá passando informação? Ontem eu tava assistindo o Oppenheimer, o filme Oppenheimer, né? Que tá bombando aí nas telas dos streamers. E veja, um dos episódios que acontece no Oppenheimer é que o cara ele descobre, né, o mecanismo para fabricar a bomba atômica, né, a energia atômica, faz lá as descobertas científicas dele, né, ele descobre as coisas, né, tem todo um emaranhado de coisas lá. Ele até conversa com o próprio Albert Einstein, né, e o Einstein diz, olha, é o seguinte, Einstein ele descobriu a teoria da relatividade e ajudou muito, né, na questão da descoberta da bomba atômica com as pesquisas dele, mas o Oppenheimer chegou para o Einstein e falou, é o seguinte, olha, eu tenho aqui esses estudos e eu preciso de uma ajuda sua. E o Einstein observou, olhou no papel e disse o seguinte, isso aqui é um estudo seu, é algo seu, e devolveu para o Oppenheimer. Então o Oppenheimer conseguiu desenvolver, né, a arma atômica lá, né, a bomba atômica e tudo mais. Mas no final do filme, né, mais um spoiler aqui. Se vocês não quiserem spoiler, mais uma vez, pause o vídeo, né, dê um pause aí, vá assistir o filme 3 horas de filme mais ou menos, né. São 3 horas de filme. Dá uma assistida lá no filme, depois volta aqui. Mas seguindo, no final do filme, né, acontece algo interessante. Mesmo o cara se tornando um herói de guerra, né, ele se tornou um herói de guerra. Todo mundo saiu na capa da Times e tudo mais, né? E o que aconteceu? As pessoas começaram a desconfiar do cara, né? Desconfiança total. Por quê? Porque ele era do Partido Comunista, né? Antes da guerra, né? Ele também fazia defesa, né, com relação ao comunismo. Então ninguém mais confiou no cara para fazer novos projetos. E ele estava novo ainda, né? Tava ali nos anos 50. Ele estava novo ainda, dava para entrar, né? Tava mais novo do que o Albert Einstein. Dava para entrar em novos projetos, né? Desenvolver novas armas, até mesmo ele foi conversar com o presidente da época, né? E o presidente falou: "Cara, queremos que você aprimore essa arma, essa bomba. Eu quero que nós vamos investir mais dinheiro para você continuar desenvolvendo, né? Fazer o desenvolvimento." Mas descobriram que no passado dele ele era comunista, né? Ele apoiava, né? Ele mandava dinheiro também para o Franco, né? Franco é Franco, mas mandava dinheiro lá para não era para Franco não, era para os opositores de Franco. Mandava dinheiro lá para a Espanha, né? Que estava em guerra civil lá na Espanha. Então ele apoiava os comunistas, né? Então descobriram e veja que paradoxo, né? Veja que paradoxo. O cara descobriu, foi investido mais de 2 bilhões de dólares, né? O cara descobriu a bomba atômica, fez tudo certinho, tudo direitinho, não levou para os soviéticos, né? Fez tudo certinho. E a bomba foi aplicada, né? Fizeram os testes, jogaram a bomba lá em Hiroshima e Nagasaki, deu tudo certo, venceram a guerra, encerrou a guerra, o cara se tornou herói de guerra, tudo ok, tudo beleza. Mas quando descobriram, e veja, o cara não entregou ninguém, né? O cara não entregou os estudos para os soviéticos, né? Mas quando descobriram que ele tinha um passado que era soviético, né? Ele defendia os soviéticos, os comunistas. Quando descobriram, começaram a investigar o cara. O cara ia lá para a tribuna na justiça para dar explicações e tudo mais. Ou seja, não confiaram mais. Mesmo o cara provando que, né, não passou nada para os russos, né? Venceram a guerra e tudo mais, ele fez tudo e etc. Ninguém confiou mais nele, pô. Não houve mais confiança nenhuma. Ninguém confiou no cara mais. Ninguém se prezou em dizer, é o seguinte, vamos fazer um novo projeto e precisamos que você esteja à frente. Ninguém do governo americano quis saber mais, porque não houve confiança. É o que a gente fala aqui, né? Se não houver confiança, nenhuma relação fica de pé.
A relação dos Estados Unidos com o Oppenheimer ficou de pé porque houve confiança. E ele não traiu a confiança, mas ele poderia trair a confiança. E se ele tivesse traído a confiança dos Estados Unidos, veja a pernada que os Estados Unidos levaria, né? Porque a bomba, quem desenvolveria a bomba seria os russos soviéticos, né? Então, ou seja, destruiria com... Porra, destruiria com a Alemanha, principalmente, né? Mas os rumos da Guerra Fria seriam totalmente outros, né? A história seria totalmente outra. Então, os americanos correram esse risco, né? Correram esse risco. Então, o que acontece? Depois de tudo isso aí, não houve mais confiança. O cara provou que não traiu, mas não houve mais confiança. E quando não tem confiança em uma relação, seja ela qual for, em qualquer relação, se não houver confiança, né, não existe relação. Acabou. Não existe, porque ninguém vai confiar mais. Ninguém vai dormir sossegado. Ninguém vai estar agradável do lado da pessoa que você não tem confiança. Como essa? Como é que funciona? Mas, em contrapartida, se você tiver confiança na pessoa, ou, enfim, em qualquer tipo de contexto desse aí, se você tiver confiança, você vai correr um risco enorme de levar uma rasteira, de ser traído, de ser passado, enfim, vai ser um risco, corre um risco. Então é isso. Então, as pessoas que tendem a esse caminho aí, né, de não confiar, né, de sempre estar com o pezinho atrás, né, sempre ter aquela dúvida atrás da orelha, são pessoas que geralmente estão aí para viverem sozinhas e continuarem sozinhas.